no ar mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou Leandro Ramos e no episódio de hoje vamos falar sobre um dos principais rankings jurídicos do mundo, a Chambers. Será que existe uma fórmula mágica para ser bem ranqueado na Chambers? Quais são as melhores práticas para se submeter a esse diretório? Para responder essas e outras perguntas, receba aqui no Juridicast, lá de Londres, a Daniele Vidigal, diretora da Vidigal Marketing e consultora para diretórios jurídicos. A Daniele já trabalhou na Chambers como pesquisadora sênior e também atuou como executiva de comunicação do Dentons, que é o maior escritório do mundo em número de advogados. Daniele, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Obrigada, Leandro. É um prazer estar aqui com você hoje. Estava bastante ansiosa aí para gravar, porque eu sei da qualidade do trabalho que você vem fazendo. Então é um privilégio e um prazer estar aqui falando com você hoje. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Daniele. É um prazer tê-la aqui. E, Daniele, para a gente entrar no tema, uma pergunta que eu ouço bastante é: quando que um escritório deve se submeter à Chambers? Essa pergunta é bem comum, realmente, como você falou, né? Você já ouviu ela algumas vezes. Eu acho que para poder responder essa pergunta, a gente tem que dar um passo atrás. Assim. Primeiro, a gente tem que pensar em o que a Chambers quer ver num escritório para que esse escritório possa ser ranqueado. Tá? E aí, assim, no momento em que o escritório já tenha atingido o que a Chambers quer ver, aí eu te digo, sim, vale a pena enviar essa submission. E aí, o que é que a Chambers quer ver? No processo de pesquisa deles, eles tomam em consideração 3 fatores principais, tá? O primeiro é a submission, em que eles vão analisar aí a qualidade dos casos, né, do escritório, o perfil dos advogados, enfim, documento que fala aí a respeito do escritório como um todo. Também, né, eles vão analisar a referee spreadsheet, em que eles vão usar esse documento para poder entrevistar clientes e ver a qualidade do feedback que esses clientes vão prestar, né, vão dar a respeito do escritório, e a quantidade. Então, a gente precisa ter um feedback em quantidade e qualidade, uma submission com casos relevantes, e um terceiro pilar aí da análise da Chambers, que é o feedback dos comentaristas do mercado, o feedback dos competidores do escritório. Esse feedback também precisa ser bom em quantidade e qualidade. Se o escritório acha que tem uma quantidade já boa de casos relevantes, casos que sejam interessantes e complexos, né, dentro daquela área de prática, em quantidade e qualidade, né, porque a Chambers precisa de 20 casos. E se também o escritório acha que já tem algum tipo de penetração no mercado, que os competidores já conhecem, né, o escritório e os players, né, os advogados dentro do escritório, e também se ele já tem uma quantidade razoável aí de clientes, né, que estão disponíveis para conversar com a Chambers e que poderiam dar feedbacks bons, positivos, né? Em quantidade e qualidade, sim, eu acho que esse escritório já está pronto para enviar a submission. É muito comum escritórios acharem, né, pensarem, eu vou enviar minha submission para a Chambers, eu vou ser ranqueado, e aí eu vou ganhar todo o reconhecimento, vou ganhar clientes e atrair uma fama aí maior para a gente fazer um exercício de branding, né? Nesse sentido, mas não, é o contrário, tá? Normalmente os escritórios precisam já ter algum grau de maturidade, algum grau de reconhecimento no mercado para poderem ser ranqueados pela Chambers. A Chambers quer justamente listar os escritórios que já são considerados como os melhores do mundo. Ele não quer ajudar você a se tornar o melhor do mundo. Então é meio que ao contrário, né? A lógica aí um pouquinho. Baseado no que você respondeu, Daniele, qualquer escritório pode aplicar a Chambers ou tem algum perfil de escritório específico, com áreas de atuação, se é um escritório full service, especializado ou boutique? Não, qualquer escritório pode enviar submission para Chambers, tá? Tanto boutiques quanto full services podem enviar, escritórios de médio porte. Realmente o que a Chambers quer é identificar os líderes do mercado. E em muitos segmentos, né, determinados segmentos, realmente escritórios boutique acabam se saindo melhor do que os full services. Então tem espaço aí para todo mundo. Muito bom, Daniele. E pelo que você respondeu, né, o processo de análise da Chambers é bastante complexo e robusto, né? E para facilitar para o nosso ouvinte, em uma visão geral, quais são as etapas de uma submissão na Chambers? A análise de uma submission, né, na verdade o processo de pesquisa como um todo, tá, ele engloba, como eu tinha falado aí, 3 pilares de análise aí dos pesquisadores, tá? Primeiro, o pesquisador vai analisar a submission do escritório, ele vai ver os tipos de casos que o escritório tem, ele vai ler a submission como um todo, né, enfim, para se familiarizar realmente com o trabalho daquele escritório e dos advogados do escritório. Aí ele vai começar a entrevistar os clientes que foram enviados na referee spreadsheet. Isso é feito de forma automática, esse contato inicial. Quando o escritório envia a referee spreadsheet, tá, pelo sistema da Chambers, automaticamente o sistema lá deles processa esses nomes, tá? E aí é criada uma lista
o pesquisador só ele aperta uns botõezinhos e manda um e-mail inicial para cada um desses contatos que o escritório listou como sendo os referees deles. E aí, uma vez que o pesquisador solta esses e-mails, né, para os clientes do escritório, esses clientes vão ou não responder, espera-se que sim, e vão marcar uma entrevista, normalmente por telefone, com cada um desses clientes aí, tá? Eles vão, então, angariar todas essas informações, vão fazer as entrevistas com os clientes e aí vão também fazer as entrevistas com os competidores desses escritórios que enviaram a submission. Essa seleção que eles fazem, né, dos competidores que vão ser entrevistados é aleatória. Os pesquisadores tentam realmente pegar nomes de todas as bandas que estão listadas e tentam fazer um rodízio ano a ano, até para a pesquisa não ficar viciada. Então, uma vez que o pesquisador tenha analisado a submission, tenha visto qual foi o nível de resposta aí que o escritório teve do mercado, né, dos comentaristas, competidores e também dos clientes, ele vai juntar todas essas informações a respeito do seu escritório, a respeito de todos os outros escritórios que enviaram as submissions também naquele ano, vai comparar isso tudo e ver como que cada um desses escritórios se saiu na pesquisa e vai conseguir então fazer o ranking. Tá? Então, basicamente isso, esses 3 pilares e esse processo, análise da submission, análise do feedback dos clientes e análise do feedback do mercado. Para além disso, tá, uma vez que todas essas informações sejam angariadas e o pesquisador tenha realmente já feito ali as suas decisões a respeito de qual banda cada escritório vai, ele ainda se reúne com o Deputy Editor, né, do determinado país, né, e aí o Deputy Editor vai ler tudo que o pesquisador escreveu, todo o processo de decisão, e vai ver se o Deputy Editor concorda aí com o que o pesquisador falou ou não. Tudo que for concordado ali tá ótimo, vai adiante. O que tiver discordância, eles vão conversar para ver se realmente o que aconteceu ali, onde é que está a discordância e chegar a uma conclusão. Se ainda assim houver discordância, por exemplo, esse escritório aqui, o pesquisador acha que tem que estar na banda 1, mas o Deputy Editor acha que tem que estar na banda 2. Se ainda assim houver algum tipo de discordância, isso é levado ali ao editor, e aí o editor bate esse martelo. Então, quer dizer, é um processo que aí pode chegar a passar pelas mãos de 3 pessoas diferentes, é realmente um processo bem robusto e cuidadoso. Maravilha, Daniele. E para fazer uma submission na Chambers, é necessário pagar alguma coisa? Não. O processo é totalmente gratuito. Inclusive, é sempre bom lembrar que diretórios jurídicos que pedem para você pagar alguma coisa para participar, eles normalmente são o que a gente chama de caça-níqueis e a gente não recomenda aí a participação. Diretórios sérios não cobram pela participação. É claro que eles são empresas que, né, têm um modelo de negócios, precisam, né, gerar lucro e se sustentar. Então, eles cobram, sim, por alguns produtos opcionais. Tá? Eles vão cobrar, por exemplo, para troféus, placas, perfis pagos, enfim, existem produtos que esses diretórios vendem, mas que não estão de maneira nenhuma associados aos rankings, tá? Eles são opcionais. Se o escritório for ranqueado, ele vai poder comprar esses produtos ou não. E se não comprar, não vai sair do ranking, não tem nenhuma conexão. Tudo gratuito mesmo. E Daniele, mais uma vez buscando trazer uma visão geral para o nosso ouvinte. Como um escritório ou advogado pode ser bem ranqueado na Chambers? Eu acho que certamente essa é a pergunta que você mais ouve aí no dia a dia, né? Sim, eu ouço bastante. Bom, a gente tem que então entender novamente, né, voltar ali um pouquinho, né, uns passinhos atrás e entender realmente o processo de pesquisa, que principalmente quer ver esses 3 pilares aí sendo bem desenvolvidos, né, que é uma submission com highlights relevantes, o feedback dos clientes relevante também, positivos em termos de quantidade e qualidade, e também o feedback do mercado, né, dos competidores também, uma quantidade boa e em qualidade também aprofundada. O escritório alcançar, ou o advogado, né, alcançar um ranqueamento mais alto é realmente cumprir com todos esses requisitos da Chambers durante essas entrevistas com os outros advogados aí do mercado. E baseado no que você respondeu, existem boas práticas a serem seguidas para uma boa submissão na Chambers? E mais, tem alguma fórmula secreta? Fórmula secreta não tem. Se tivesse, eu tava rica vendendo essa fórmula secreta. Mas existem boas práticas, né? A gente, inclusive, aqui na Vidigal Marketing, a gente tem um workshop focado em boas práticas. Mas, em resumo, assim, né? Pra você ter noção, esse workshop que a gente faz, a gente demora pelo menos aí 3 horas normalmente no workshop. Como a gente não tem 3 horas aqui agora, eu vou tentar fazer um resumão, assim. Acho que a primeira boa prática de todas é cumprir o deadline. É fundamental, especialmente em relação à planilha de referees, tá? Tem que estar lá no dia, porque é tudo bem automatizado. E hoje em dia, com essas recentes mudanças
mudanças aí que tiveram no calendário, a pesquisa está começando muito na sequência do deadline. Então, se você atrasar, você está se prejudicando, porque você pode deixar de ter os seus clientes contactados, né? E também pode ser que o pesquisador, de repente, entenda, se você atrasar a sua submission, né? Entenda que você não quer participar do processo de pesquisa esse ano e não entre em contato com vocês para solicitar uma entrevista, por exemplo. Então, é fundamental realmente cumprir o deadline. A primeira best practice de todas. Para além disso, né, uma segunda best practice que eu acho que é fundamental é sempre dar uma olhadinha na definição das áreas de prática da Chambers para ver o que a Chambers quer ver naquela área de prática. É muito comum ter certas áreas de prática que são meio que interligadas. Então, por exemplo, Public Law e Projects. São duas áreas que têm muita interseção. E é bastante comum, quando a gente está aqui analisando as submissions dos nossos clientes, né, ver que ainda assim alguns advogados acham que determinados casos de projects vão em public law e vice-versa. Mas a Chambers tem uma definição mais específica, né, e a gente obviamente tem que seguir aí o que a Chambers quer. Ainda que, por exemplo, muitas vezes na prática aí do dia a dia, ou na prática específica do seu escritório, por exemplo, vocês não tenham práticas muito separadas, né, a Chambers precisa separar e eles listam e definem o que eles querem ver em cada uma dessas áreas. Como a gente está escrevendo a nossa submission focando no pesquisador, é para ele que a gente está escrevendo, a gente tem que ver o que ele quer ouvir e a gente tem que falar aquilo. Então, essa seria uma segunda best practice. E uma terceira, né, porque eu acho que não dá para a gente cobrir tudo, vamos falar três, seria em relação à planilha de referees, tá? Que eu acho que é bastante importante também a gente sempre perguntar de antemão para os clientes se eles querem ser incluídos nessa lista de referees, se eles querem participar do processo de pesquisa, porque, enfim, são seres humanos, né? Cada um tem as suas preferências, as suas personalidades, então, assim, tem muitos clientes que adoram participar do processo de pesquisa da Chambers, acredite, existem essas pessoas que gostam sim e que querem participar todos os anos, mas tem outras pessoas que não gostam. Então, é muito importante a gente perguntar para esse cliente se ele quer participar ou não, porque senão a gente corre o risco de estar aí desperdiçando um referee, que poderia ser uma pessoa que quer participar e que vai falar bem da gente, mandando uma pessoa que simplesmente vai ignorar o e-mail da Chambers e te coloca aí um referee atrás, comparado com seus competidores. Perfeito, Daniele. E explorando justamente a questão do referee spreadsheet, né? O que é essa planilha de referências e qual que é a importância dela dentro de todo o processo? Ela é super importante. Ela, na verdade, eu sempre falo que ela é a propulsora das mudanças no ranking. Por quê? Dentro desse processo de pesquisa, principalmente para escritórios novatos que estão tentando entrar aí numa primeira vez no ranking, a partir do feedback dos clientes que o pesquisador vai olhar para o seu escritório com mais cautela. Então, o que acontece? Uma vez que você mande aí a sua referee spreadsheet, seus clientes respondam, digamos, vocês mandaram 20 clientes, desses 20, 15 responderam, que é excelente, e esses 15 clientes não só responderam, mas responderam com feedbacks calorosos, em detalhes, falando muito bem do trabalho de vocês, o que acontece? O pesquisador, quando ele for compilar os comentários, ele vai ver 15 comentários super positivos, ou seja, uma quantidade boa e uma qualidade excelente, vai falar, poxa, tem alguma coisa aqui, eu vou dar uma olhada na submission desse escritório, vou procurar ali a respeito desse advogado um pouco mais para saber qual é o tipo de trabalho que ele está fazendo. E aí é que, uma vez que tem esse volume, né, e essa qualidade de comentários, e ele vai olhar na submission, é que isso vai gerar esse start desse ranking desse advogado ou desse escritório. Então, é definitivamente o que faz a mudança acontecer. Uma vez que você tem uma quantidade boa e uma qualidade boa de feedback, é que as coisas começam a se ajeitar ali. E o contrário também, no lado negativo. Se, por exemplo, você não tem nenhum comentário de cliente, por anos a fio, a coisa começa a ficar complicada para o seu lado e aí provavelmente o seu ranking vai cair ou você vai ser retirado do ranking. Então, é fundamental a gente prestar bastante atenção na planilha de referees e ela é sempre um documento que é muito negligenciado pelos escritórios, que acham que é só colocar ali meia dúzia de nomes de clientes e tá feito o negócio. Não é assim, tem que ser bem pensada a planilha de referees. E, Daniele, indicar o cliente mais senior para o referee é o melhor caminho? Pode ser, assim, minha primeira resposta é não. Por quê? Porque normalmente o que acontece? Se um cliente é o CEO, né, da empresa, ele provavelmente tem milhares de demandas aí nas costas dele todo dia.
as chances dele tirar um tempinho da agenda dele para responder a pesquisa não vão ser tão grandes, tá? Então, por mais que talvez ele até tire um tempo para responder, talvez ele vá responder com mais pressa, ou talvez ele não tenha o conhecimento tão aprofundado que, de repente, o gerente jurídico que trabalhou lado a lado no caso com você vai ter. Então, vale sempre a pena pensar, né, em quem realmente trabalhou com vocês diretamente para poder enviar essa planilha de referees, tá? Então, o mais sênior não é necessariamente o melhor. E quantas referências é possível indicar a Chambers? São no máximo 20. No máximo 20. E nesse contexto é melhor indicar vários contatos de um cliente importante ou variar pessoas de diferentes clientes? Não, é importante ter variedade, porque quando o pesquisador estiver analisando as suas respostas, né, se ele vir lá, digamos, 15 respostas do Google, né, e 2 respostas de outra empresa, ele vai falar, bom, esse escritório só trabalha com o Google. O escritório é praticamente aí um departamento jurídico de fora do escritório, simplesmente. Não é um escritório que tem penetração em diversos setores, né, e que tem diversos clientes, não tem um portfólio forte de clientes, tem só um cliente, é um escritório de um cliente só. Então, realmente não tem como comparar um escritório de um cliente só com um escritório que tem um leque grande aí de clientes. Então, é realmente bastante importante tentar não repetir clientes numa planilha, tá? Que aí isso mostra que vocês têm ao menos 20 clientes. E 20 clientes é um número considerável aí de clientes para um escritório ter. Principalmente se for uma boutique, por exemplo, enfim. Então é interessante realmente tentar maximizar a sua exposição de forma que você tenha realmente esses 20 clientes na planilha. E aí, desculpa também, falando um pouquinho da submission, né? Que também quando você estiver na submission, tentar colocar clientes aí um pouquinho também diferentes, né, da sua planilha na submission, naquela lista de clientes ali no E0 e no D0, tentar colocar clientes diferentes. Entretanto, é importante também tentar relacionar um pouquinho os clientes que estão nos seus highlights com os clientes que você está mandando na planilha, tá? Não vou dizer que precisa ser um espelho, precisa necessariamente os clientes dos highlights serem os clientes da planilha, não precisa, mas é importante aí que tenha algum nível de informação corroborada aí pelos seus referees e na submission. No papel aceita tudo, né, no final das contas. Então é bom a gente mostrar um pouquinho do que a gente fez, né, na submission e confirmar com o que está sendo enviado aí na planilha. E, Daniele, uma queixa comum que eu ouço entre advogados e também dos departamentos de marketing dos escritórios é com relação às datas, que muitas vezes é difícil acompanhar no dia a dia. Então, como que o advogado ou ainda o marketing do escritório pode acompanhar as datas de submissão da Chambers? Agora está um pouco mais tranquilo, né? Até o ano passado, o Guia do Brasil era um capítulo dentro do Guia da América Latina. Então, a Chambers tinha o guia para o continente, né, da América Latina, e o Brasil era um capítulo dentro do Guia da América Latina. A partir desse ano, o Brasil agora tem um guia dedicado exclusivamente ao país, como acontece também para os Estados Unidos, para o Reino Unido e para o Canadá. Somos os únicos aí que temos esse privilégio de ter um guia inteiro só para nós. E isso fez com que o calendário se modificasse um pouquinho. Até o ano passado, né, havia deadlines todos os meses, tá? Então a gente tinha que ficar acompanhando e poderia ter alguma mudança aí no decorrer do ciclo de pesquisa. Hoje em dia, como eles estão fazendo um guia só para o Brasil, que vai ser lançado em 4 levas, né, e que vai ter 4 grandes deadlines, esses deadlines são pouco prováveis de mudar. Tá? Mas, de toda forma, vale a pena continuar visitando o site da Chambers para conferir se os deadlines não mudaram, mas eu acho que agora realmente vai ser improvável. Então, se vocês fizerem uma visita ali inicial ao site da Chambers quando esse calendário é divulgado, e aí depois só manter dando uma olhada de vez em quando ali, só para ter certeza que nada mudou, já é suficiente, tá? Mas é basicamente acompanhar aí o site da Chambers e ficar de olho no e-mail, né? Se registrar para o mailing list, né, deles e ficar de olho ali no site. Acho que isso seria suficiente. Perfeito, Daniele. E quando sai o tão esperado resultado da Chambers, os escritórios e os advogados também, né, são classificados em bandas. Como funciona esse sistema de bandas? Bom, isso aí é complicado de explicar assim tão rapidamente, mas basicamente as bandas são os melhores escritórios e advogados, né, ficam na banda 1, os menos melhores ficam na banda 2 e assim sucessivamente, tá? Não é demérito algum para um escritório estar, digamos, numa banda 5 quando comparado com uma banda 1. Assim, é claro que a gente está ali falando de critérios subjetivos de avaliação e também alguns objetivos. Então, por exemplo, muitas vezes acontece de escritórios full service estarem na banda 1, mas escritórios um pouco menores estarem na banda 5. Não quer dizer que o trabalho do escritório que está na banda 5 é pior.
né? O que quer dizer que é um perfil diferente de trabalho, né? Quer dizer que o escritório full service tem mais capacidades em termos de quantidade, né, para atender esse cliente do que o escritório que está na banda 5. E aí, por exemplo, existem clientes de todos os tamanhos. Muitas vezes um escritório que é de médio porte vai atrair clientes que são um pouco menores e que não estão atraídos nem pela quantidade, né, de preço, né, digamos assim, que um escritório full service de banda 1 vai cobrar, né, e nem pelo tamanho da estrutura. Então, quer dizer, escritórios full service de banda 1, por exemplo, são escritórios que têm, normalmente, né, uma estrutura muito grande e uma estrutura de precificação também muito grande. E aí, o que acontece? Se você quer atrair um cliente mais ou menos de médio porte, é mais interessante, por exemplo, para esse cliente de médio porte ir, talvez, para a contratação de um escritório que esteja na banda 5, que não vai ter uma estrutura de operação tão grande, que provavelmente vai te oferecer aí um contato mais próximo com o sócio e também que a conta aí no final não vai ser tão enorme. Então, existe espaço para todo mundo, não é demérito estar em bandas mais baixas. Estar listado na Chambers é o que é o mais importante. Claro que todo mundo quer estar na banda 1, mas às vezes realmente é uma questão de perfil mesmo e não é de qualidade. E ainda falando de resultados, Daniele, vamos imaginar que um escritório aplicou a Chambers este ano pela primeira vez. Qual que é o tempo para ele ver um resultado nas pesquisas? Ele já vai ser reconhecido já no ano seguinte? Não, e normalmente isso é assim, é um erro bastante comum. Eu até tenho clientes que a gente enviou submission de primeira e conseguiu ser ranqueado, mas assim, pontos fora da curva, tá? É bastante raro um escritório enviar uma submission e naquele ano já ser ranqueado, tá? Até tem relação com o tipo de análise que a Chambers faz. É uma análise comparativa entre os escritórios, mas é também uma análise comparativa do próprio escritório no decorrer do tempo. O que a Chambers gosta sempre muito de falar, né, é que o que eles querem ver antes de ranquear um escritório é uma tendência de resultados, seja positivo ou negativo. E essa tendência é só realmente no decorrer do tempo. E aí o que eu falo para os meus clientes, né, é um trabalho que é, no mínimo, bianual. Com a Chambers é, no mínimo, bianual. Por quê? Uma vez que um escritório, né, até voltando ao que a gente falou aí um pouquinho no início, né, uma vez que um escritório tem enviado uma submission excelente, com casos, né, excelentes e que se encaixam ali perfeitamente na descrição da área de prática, que tenham valores altos, de clientes importantes, que sejam casos complexos, né? Aconteceu isso aí, ficou essa boxinha, né? Aí o próximo critério vai ser ali o feedback dos clientes. E aí depois também, com bastante clientes falando positivamente, competidores também falando positivamente, excelente. O que vai acontecer com esse escritório ou com esse advogado, né? Ele vai entrar numa categoria interna de ranking, que é a categoria de Potential to Rank, né? O PO lá, que eles chamavam. Antigamente ainda chamam, acredito eu. Inclusive, nesse relatório Insight, atualmente, eles revelam aí quem é que tá como potential. Mas então, assim, uma vez que você entra nesse potential, né, porque teve uma submission boa, feedback dos clientes e feedback dos competidores bons também, você vai ser analisado com mais cautela aí no ano seguinte. E aí, se no ano seguinte a performance do escritório ou do advogado, né, se repetir positivamente, esse escritório provavelmente vai ser ranqueado naquele ano. Mas não é necessariamente garantido. Pode ser que o pesquisador opte por ainda tirar a teima, né, por ainda ter mais certeza no ano seguinte. Então, quer dizer, é um processo que é no mínimo bianual. E isso vale tanto para entrar no ranking quanto para sair do ranking também. A gente sempre fala muito, né, a respeito de entrar no ranking, melhorar o ranking, mas também esse processo é bianual para movimentações negativas, né, digamos assim. Muitas vezes acontece de eu conversar com escritórios, advogados, eles falam: ah, mas, nossa, de repente eu fui tirado do ranking, ou de repente eu caí da banda 1 para a banda 2, o que aconteceu? Eu falo: olha, nunca é de repente. Nada na Chambers acontece de repente. Tudo é uma tendência, como eles mesmos falam. Então, a gente tem que sim lembrar que a Chambers é o ranking mais tradicional de todos, é o ranking mais difícil de entrar, mas também não é tão fácil assim de sair. Então, realmente é tradicional, demora um tempo, tanto para entrar quanto para sair, demora um pouquinho. Bacana, Daniele. E qual que é a importância do legal networking dentro do processo da Chambers? É bastante importante, principalmente quando a gente pensa aí em relação ao feedback dos competidores, né? Se você não tiver uma boa penetração no mercado, seu nome, quando for mencionado, né, para os competidores, não vai gerar nenhum comentário, né? Vai ser o famoso não sei. Né, a gente brincava lá dentro, o advogado não conheço, né, assim, tipo, você pergunta e é tudo não conheço, nunca ouvi falar, não conheço, nunca ouvi falar. Então, assim, é importante sim que os advogados, né, e os escritórios invistam bastante em todo tipo de networking possível, exposição mesmo, e principalmente que nutram boas relações, né, as soft skills, né.
para justamente a gente conseguir ter um feedback bom quando chegar aí nessa parte dos comentários dos competidores. Perfeito, Daniele. E a Chambers também possui alguns produtos pagos, né? Dentre eles o Firm Profile. Como que funciona o Firm Profile? Isso. O Firm Profile eu acho que é super vantajoso, tá? Eu acho que é uma excelente oportunidade para os escritórios melhorarem SEO, né, dos sites deles, porque tem um link que vem ali do site da Chambers para os sites deles, né? Só os escritórios que pagam esse perfil é que tem um perfil que inclui o link, né? Então acho que é importante pensar em termos de SEO, né? Porque o domínio da Chambers é um domínio de bastante autoridade, então você tendo um domínio de autoridade linkando para o teu site ajuda bastante com SEO. Mas para além disso, para termos mesmo de controle do conteúdo que está ali no site da Chambers a seu respeito, porque o editorial, né? A Chambers escreve o editorial ali dos escritórios que são ranqueados e é um editorial bastante curtinho. E se você quiser, você pode expandir a informação que está lá no site da Chambers a seu respeito via esse perfil pago. Então, uma vez que você pague por esse perfil, você pode colocar suas informações de contato, que inclui aí esse link, e também pode dar detalhes a respeito do escritório como um todo, do departamento, de outros advogados que não foram ranqueados. Então, é uma maneira excelente aí de você mostrar, inclusive, outros advogados que não estão ranqueados e falar a respeito deles, falar a respeito de outras áreas do escritório, aprofundar o editorial, né, que está ali, quer dizer, você não mexe no conteúdo do editorial, né, em si. Você consegue aprofundar as informações via esse perfil pago. E, Daniele, esse perfil pago, ele é disponível apenas para os escritórios que estão ranqueados na Chambers ou para todos os escritórios que se submeteram à Chambers? Escritórios que não estão ranqueados podem comprar o perfil pago. Perfeito. Eu vou ser sincera aí com a sua audiência e eu vou dizer que eu não vejo muita vantagem nisso para escritórios que não estão ranqueados, tá? Porque as chances disso aparecer na busca são menores, tá? Mas, enfim, cada um com seus investimentos aí, mas eu realmente não acho que seja tão importante. Acho que existem investimentos melhores aí para escritórios que não estão ranqueados. Perfeito, Daniele. E ainda dentro da linha dos produtos pagos da Chambers, temos o Chambers Insights. Quais informações este produto traz? No fim, esse produto vale a pena? Sim, esse, na verdade, eu sou fã do Insight, eu acho que é o melhor produto que a Chambers tem. Não ganho comissão, sempre falo, eu sempre sou tão elogiosa que eu às vezes fico achando que as pessoas estão ganhando comissão. Mas assim, é o melhor produto que a Chambers tem. E esse sim, eu acho que vale a pena, inclusive, e principalmente também para escritórios que não estão ranqueados, mais do que o perfil pago. Por que eu digo isso, né? Como você perguntou aí, quais são as informações, né, que constam desse relatório? As informações são exatamente as informações que são cruciais para você melhorar os seus rankings. Você vai ter ali todo o racional por trás da decisão de colocar o seu escritório numa determinada banda ou de não colocar o seu escritório em banda nenhuma. Tá, então eles vão dizer, olha, esse ano o escritório apresentou casos muito relevantes, porém não teve nenhum reconhecimento do mercado, nenhum competidor falou de vocês e também os clientes não responderam. Então a gente está aqui praticamente só com a submission. Ou o contrário, vão dizer, não, esse ano vocês apresentaram uma submission muito boa, teve comentários excelentes dos clientes e teve comentários excelentes dos competidores e por isso vocês vão entrar aí na banda 3. Então você tem esse racional aí da análise dos motivos pelos quais o seu escritório está onde está. E para além disso, que é o que eu acho que é mais interessante, né? Essa primeira parte, né, do racional do ranking, te ajuda, por exemplo, a saber o que você pode melhorar. Por exemplo, no caso de um escritório que não tenha tido muito comentário de clientes, você sabe que para o ano que vem você precisa prestar atenção na sua referee spreadsheet. Ou se, por exemplo, nos comentários ali desse racional da Chambers, eles disseram, olha, vocês estão mandando casos para litigation que deveriam estar na submission de insurance. Então, vocês sabem que precisam aí selecionar melhor os casos ou talvez até parar de repente, enviar para litigation e enviar só para insurance. Mas o que eu acho mais importante, além dessa análise estratégica e de como lidar com o ranking em si, você tem acesso aos comentários que clientes e competidores fizeram a respeito do escritório e de cada advogado. Muitos clientes meus ficam um pouco nervosos na hora de abrir o relatório, é normal, né? Porque você vai ter ali realmente um raio-x de tudo. Mas eu acho que é super importante em termos de branding, né, em termos de recursos humanos. Eu acho que é um relatório que beneficia diversos setores de um escritório que compra esse relatório. Você consegue identificar exatamente o que seus clientes estão falando de seus advogados e saber aonde precisa melhorar. Quais são os advogados que já estão excelentes, né, nesse processo, quais são os advogados que estão excedendo as expectativas dos clientes, quais são os advogados que não estão cumprindo assim tão bem as expectativas dos clientes, e também é um exercício de branding no sentido de que
Quando os competidores falam de você, você vai saber exatamente o que as pessoas estão falando de vocês, né? E branding, né, como diz aquela frase lá, que se não me engano é do Jeff Bezos, né, da Amazon, branding é o que falam de você quando você não tá na sala, né? Então, o relatório Insight, ele meio que abre a porta aí dessa salinha para você ver o que estão falando de você. Então, eu sou realmente muito fã desse relatório. Eu acho que é disparado o melhor produto da Chambers e eu recomendo fortemente todos os escritórios que se engajem com a Chambers a comprar esse relatório, estando ranqueado ou não estando ranqueado, porque eu acho que para além da estratégia do ranking, que é muito importante, tem aí outras ferramentas aí dentro desse relatório que te ajudam no escritório como um todo, né? Para além só de ranking, no marketing, nos recursos humanos, enfim, acho que é uma super ferramenta, vale muito a pena comprar. Legal, Daniele. E para a gente encerrar, quais são os maiores erros que você observa nos escritórios que se submetem a Chambers? Eu acho que o maior erro é mandar submissions que não condizem com a definição da área de prática. Porque o que acontece? Se você fizer isso, você pode mandar lá seus clientes, você vai mandar uma submission com os highlights errados, e aí o pesquisador vai ler aquilo e vai falar, poxa, mas eles não fazem nada nessa área. E aí você perdeu todo o seu ano de pesquisa por não ter conferido ali os seus highlights de acordo, batido ali, né, os seus highlights com a definição de área de prática da Chambers. Acho que esse é o pior erro de todos, é realmente mandar uma submission que não tem a ver, que não está casando aí com a definição de área de prática da Chambers. Isso aí realmente te tira do páreo. É algo que realmente tira você do jogo e acabou. E um outro erro comum também é não pedir essa autorização aí para os clientes, tá? E aí os clientes, então, acabarem não respondendo. E você também, sem ter comentários de clientes, você também não tá no páreo. Então, acho que esses são os dois erros, assim, mais gritantes e mais prejudiciais, né, que eu vejo aí. Muito bom, Daniele. Nosso episódio vai chegando ao final, né? Eu sei que dá pra gente ficar o dia todo aqui falando de Chambers, né? E até por isso, eu gostaria de deixar o convite para você voltar ao Juridicast, não só falar da Chambers, mas também de outros diretórios. Pode ser? Com certeza, vai ser um prazer. Eu tentei ser o mais concisa possível aí nas respostas, pra gente não passar muito do tempo, mas sim, tem definitivamente mais informações que a gente podia passar aqui e vai ser um prazer conversar com você de novo. Muito obrigado, Daniele. Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.